O Señor, obee salva. Os justos clamam, e o Señor os ouve, e os libra de todas as suas angústias. O Señor não é Deus distante e passivo. Ele nos conhece, cuida, defende e nos liberta. Deus nos ouve e age em nosso favor. Tal foi a experiência do povo de Israel e a experiência dos salmistas que clamarão a Deus nos momentos de dificuldade. Não estamos sozinhos em nossas dificuldades, temos Senhor que vem em nossa defesa. O Senhor conhece, o Senhor cuida, o Senhor defende, o Senhor livra, o Senhor ouve e salva. O Senhor conhece. O Jehová, tú me examinaste y me conheciste. David está ciente de que toda su vida es transparente diante de Dios. Dios ya o conhecía antes de nacer, pues fue Él quien o fez crecer no ventre de su mãe. Él puede encontrar Dios donde quiera que va, pues Dios está en toda parte. Se sobe a las alturas o cielos está lá, se Él desce as profundezas, Seol Él encontra, se você for para o oeste, as asas do amanhecer, Él o guia, se Él se dirige para o oeste, o fim do mar. Não há lugar tão escuro que possa esconder-lo da presença de Deus, mas Davi não procura fugir. Ele quer e deseja ser examinado por Deus, tenta viver uma vida justa que agrade a Deus, evitando o mal. Ele sabe que se falhar, Deus endireitará seus caminhos. Esta é a sua experiência com Deus. O Senhor cuida. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará tua alma. Não importa qual desesperadora seja a sua situação, Deus ouve. Quando clamamos, Ele trabalha em nosso favor. Há esperança para todos os que buscam o favor do Senhor. No Salmo 121 encontramos uma descrição de nosso ajudador, socorro e guardião. Ele não nos deixa escorregar no caminho da vida, vigia constantemente por nós, dá-nos refúgio físico e espiritual, está sempre a nosso lado para nos defender, nos cuidará em todos os momentos e em todos os lugares. Onde buscar ajuda em dificuldade para as montanhas ao poder econômico, aos poderes políticos, a nossa família e amigos. Embora o possam ser uma ajuda, todos eles podem falhar conosco. Só há que nunca falha, o meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. O Senhor conhece. O Jehová, tú me examinaste e me conheceste. Davi está ciente de que toda a sua vida é transparente diante de Deus. Deus já o conhecia antes de nascer, pois foi Ele quem o fez crescer no ventre de sua mãe. Ele pode encontrar Deus onde quer que vá, pois Deus está em toda parte. Se sobe às alturas os céus, está lá, se Ele desce às profundezas, Seol. Ele encontra. Se você for para o oeste, as asas do amanhecer, Ele o guia, se Ele se dirige para o oeste, o fim do mar. O Senhor defende. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconda-me sob a sombra de suas asas. Confiante em uma vida consistente com o que Deus espera dele, Davi pede que
Ele se ha sido advogado. O salmista usa a metáfora dos pájaros para nos dizer cómo Dios nos defiende. Ele vos cobrirá con sus penas, e sus asas estaréis seguros. Ele também usa linguagem militar para nos falar sobre sua defesa ativa. Ele será seu escudo a seu baluarte. Outras metáforas incluem o abrigo, a sombra, o castelo, a mão direita. Todos eles nos falam sobre proteção, a segurança. Car certamente temos Senhor que nos defende em todas as adversidades. Voltemos-nos para Ele, refugiemos-nos sob a sua sombra. O Senhor livra, o mar viu, o fugiu, o Jordão, o voltou o atrás. O maior exemplo de libertação que encontramos e que é lembrado em vários salmos é a partida de Israel do Egito e sua entrada em Canaã. O Salmo 114 expressa de forma breve a poética como Deus amenizou as dificuldades para seu povo chegar à terra prometida. O mar vermelho Deus fugiu. O rio Jordão voltou atrás. As montanhas e colinas saltaram. Como Criador, Deus usou seu poder sobre a natureza para libertar seu povo. Ele não para o mesmo por nós hoje. Paulo nos diz que essas coisas acontecerão para nos dar exemplo. Coríntios, como eles nos também fomos milagrosamente libertados do pecado em nossa jornada para Canaã celestial repleta de perigos, montanhas e colinas, mas diante do Senhor a terra treme. O Senhor ouve e salva, envia socorro desde o seu santuário e te sustenta desde o céu. Embora o santuário, templo, estivesse no monte Sião, Jerusalém, os israelitas tinham claro que Deus não habitava fisicamente lá. Deus habita no alto, naquele verdadeiro tabernáculo que o Senhor criou, e não o homem, mas de lá ouve e salva. Por essa razão, podemos nos aproximar dele com a certeza de que seremos ouvidos, mas o que ele pode fazer de seu santuário, da salvação, nos guarda do mal, supre nossas necessidades, defende os indefesos, nos fortalece. Quando as pessoas mantêm relacionamento correto com Deus por meio do arrependimento e da aceitação de sua graça e perdão, elas podem invocar a garantia de libertação de Deus. O serviço do santuário representava a salvação encontrada. Apresentai a Deus vossas necessidades, tristezas, alegrias, cuidados e medos. Você não pode sobrecarregar o cansado. Aquele que numerou os cabelos de sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Seu coração amoroso é tocado por nossas dores e até mesmo por nossa apresentação delas trazer a ele tudo aquilo que confunde vossa mente. Nada é grande demais para ele não suportar, pois ele sustenta os mundos e governa todos os assuntos do universo. Nada que de alguma forma afete nossa paz até pequeno que ele não perceba, não há passagem em nossa experiência tão obscura que ele não possa lê-la, nem perplexidade tão grande que ele não possa desembarcar. Nenhuma calamidade pode recair sobre o menor de seus filhos, nenhuma ansiedade pode assaltar a alma, nenhum gozo alegrar, nenhuma oração sincera escapa dos lábios sem que o Pai Celestial perceba, sem que ele se interesse imediatamente por ela.